Queridos amigos, vou passar agora a palavra para o Eliomar. Ele vai falar para a gente hoje sobre o tema irradiação mental em tempo de coronavírus. Com a palavra, o Eliomar. Prezados amigos, boa noite. É um prazer estar aqui nesse momento, falando com vocês, mesmo que à distância, numa comunicação que a gente tanto preza, mas que em tempos de coronavírus passa por uma necessária adaptação. Por que nós resolvemos trazer esse assunto, irradiação em tempos de coronavírus? Vamos refletir um pouquinho. A nossa casa, que é a Sociedade Praiana de Estudos Espírita, como outras casas espíritas, tem uma série de atividades que foram suspensas em função desse isolamento inevitável que precisamos fazer. Vamos só dar uma ideia. Nesse horário, por exemplo, nós estamos habituados a uma reunião doutrinária, tanto no domingo quanto na quarta-feira, necessariamente suspensa. As pessoas estavam habituadas a tomar o passe, e muitas delas se amparam muito nessa terapia, se sentem confortáveis. E o passe passou a ser uma das atividades praticamente sem nenhuma condição de ser aplicado da sua forma convencional, porque implica numa presença de duas pessoas e uma certa proximidade. Os estudos, pela mesma lógica, foram suspensos. O atendimento fraterno, pelo menos de forma presencial, também. A assistência social e promoção social, essa felizmente não. A CADA continua atendendo as pessoas, é possível ocorrer a colaboração das pessoas, como vem ocorrendo para cestas básicas e outras possibilidades. Mas tem uma reunião na nossa casa, como existe em outras casas espíritas, que provavelmente muitos de nós nunca se deu muita atenção. Chama-se reunião de radiação, que no caso da Sociedade Praiana tinha o nome de reunião de preces e afinização. Ela tem vários nomes nas casas onde elas são realizadas. E por conta da crise, de repente nós começamos a pensar: as pessoas continuam com suas demandas, a angústia até aumenta nesses momentos, as pessoas precisam de um atendimento fraterno, isso pode ser feito por telefone, com bastante possibilidade. A reunião mediúnica, a gente não consegue fazê-la totalmente, mas parcialmente podemos fazer o estudo, podemos fazer as preces, podemos fazer uma coisa principalmente chamada irradiação. Foi aí que a gente começou a se dar conta que toda crise cria oportunidade, cria aprendizado, e nós nos demos conta, interessante. Por não podermos estar de forma presencial, nós temos que exercitar ações à distância. E nós espíritos sabemos a força do pensamento, como que ele se propaga. Temos todas essas práticas e agora nós estamos sendo convidados a intensificar esse trabalho. Então é nisso que a gente gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. Não tem novidade, mas de repente nós sentimos o seguinte: uma pessoa tem um processo obsessivo mais grave. Nós estávamos numa tarefa da desobsessão. Fomos obrigados a suspender a reunião. Mas será que não podemos fazer nada para ajudar mais efetivamente essa pessoa, mesmo que à distância? E foi aí que veio à baila, muito forte, aqueles ensinamentos que a gente teve durante tanto tempo com o Palhano. O Palhano falava tanto dessas coisas, e agora a gente sente como se tornou oportuno a leitura do livro dele, o Livro da Prece, que eu recomendo muito a vocês. Um outro livro interessante, que o Palhano falava isso em 1998, o Palhano desencarnou no ano 2000, a internet estava já sendo utilizada, mas daí para cá
de 1998 para cá, ela teve uma expansão enorme. Palhano já falava num livro, que eu vou até mostrar rapidamente, o Reuniões Mediúnicas, ele tem um capítulo que ele fala do campo psíquico, lembrando que através da internet seria possível trabalhar esse campo psíquico à distância. E é exatamente isso que nós estamos sendo desafiados agora, por conta do coronavírus, a colocar em ação. Chamar a atenção como que o Palhano, já naquela época, praticamente meio profético, previu que nós iríamos precisar trabalhar essas forças mentais, essas forças espirituais, principalmente aprender a fazer a prece com mais eficácia. Então vamos lá. O que é a irradiação mental de uma maneira bem simples, pelo menos como você vê lá no OCE? OCE é só para clarear para o nosso internauta aí, ou para quem esteja nos ouvindo. Orientação ao Centro Espírita. Orientação ao Centro Espírita é um compêndio que dá as orientações básicas de como você realizar cada tarefa da casa. Uma delas é a irradiação mental. Para dar suporte a isso, a Federação Espírita Brasileira, além do OCE, ela publica um outro, aí já diria que um volume mais alentado, que é o Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita. E lá, dentre outras tarefas, detalha como fazer melhor a irradiação mental. Para a gente falar da irradiação mental, então vamos primeiro ver o seguinte: o que seria então a definição de irradiação mental dentro dessa publicação que acabamos de citar? Seria a transmissão de fluidos espirituais à distância. Aí surge a pergunta: nós podemos transmitir energias espirituais à distância? Isso é possível? Essa é a pergunta que está agora para a gente tentar responder, não é? Muito bem. Todos nós sabemos o poder da prece, todos nós praticamos a prece, muitos de nós viemos de outras religiões, nessas outras religiões também praticávamos a prece. Eu diria que a única diferença que existe da prece que nós praticamos na doutrina espírita, daquela que nós fazíamos nas outras religiões, é que provavelmente nós estejamos fazendo isso com mais conhecimento, com mais consciência do que estamos fazendo. Nenhum privilégio, apenas mais conhecimento. Todos nós sabemos o poder da prece em nosso benefício. Ninguém precisa falar para nós o quanto nos sentimos bem, pacificados, quando fazemos uma boa prece. Por quê? Porque nós entramos numa sintonia com benfeitores espirituais, acalmamos a nossa mente, eles nos inspiram nesse momento. É assim que Kardec explica para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tal como nós vimos na leitura inicial. A ação da prece se faz de que forma, basicamente? Nada se realiza sem que se manifeste a vontade de Deus. Embora a gente não acredite muito, mas o coronavírus não está aí por acaso. Não está à revelia da vontade de Deus, pelo contrário. Há um propósito, com certeza, na providência divina para que nós estejamos enfrentando essa dificuldade e essa situação. Se nós tivermos essa fé, isso já nos tranquiliza, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Muito bem. Mas a questão da prece, que é colocada lá e que interessa nesse momento, é o seguinte: quando nós oramos a Deus, os Espíritos disseram, na leitura nós vimos, nós somos atendidos através dos benfeitores espirituais. Quando nós oramos aos benfeitores espirituais, porque algumas pessoas o fazem, tem pessoas que têm uma devoção tão grande a Maria, ou a um Dr. Bezerra de Menezes, ou um outro espírito, que fazem suas preces diretamente a essas entidades.
E eles dizem que as preces que nós fazemos a esses espíritos benfeitores, elas são reportadas a Deus. Quer dizer, os benfeitores só vão nos atender nessas preces se nós estivermos pedindo coisas que estejam dentro das leis de Deus, da vontade de Deus. Então, de qualquer maneira, a prece sempre vai a Deus. Ou vai de forma direta, ou vai de forma indireta. Muito bem. Então, nós sabemos que a prece por nós mesmos traz inúmeros benefícios. Isso já foi comprovado até cientificamente. Só lembrando rapidamente, tem um cientista que nós gostamos muito dele, um americano, chama-se Newber. Ele quis saber exatamente qual era o efeito da oração no nosso cérebro. O que acontecia, ou o que acontece com o nosso cérebro quando nós fazemos uma oração bem feita, por exemplo. Para isso, ele fez uma seguinte experiência. Ele resolveu medir o que acontecia no cérebro de meditadores budistas altamente treinados, que têm grandes benefícios com essa meditação, e escolheu freiras franciscanas que têm um hábito muito fervoroso de orar também. E aí uma constatação impressionante. Ele percebeu que as respostas no cérebro que esses meditadores poderosos, que treinam durante anos para chegar naqueles níveis de trabalhar aquelas ondas cerebrais em teta e quase delta, aquelas coisas todas, esses meditadores mostraram respostas a nível cerebral extremamente semelhantes ao das freiras ou vice-versa. Ou seja, a oração, quando ela é feita realmente com alta concentração, muita fé, ela dá respostas impressionantes para nós mesmos. Nós somos muito beneficiados através disso. A pergunta é possível orar pelos outros e essa oração também levar benefícios reais para outras pessoas? Todas as religiões praticam tanto a prece para si mesmo como a prece para outras pessoas. Do modo geral, todas as religiões fazem isso. O que significa dizer que empiricamente, intuitivamente, todos nós sabemos que a prece tem poder. Mas a ciência também resolveu pesquisar isso. Será que uma pessoa ou um grupo de pessoas orando em favor de alguém que está à distância, ou de um grupo de pessoas doentes que estejam à distância, será que isso realmente dá algum efeito real? Então, as pesquisas que estão aí disponíveis, vocês podem acessá-las através da internet, mostram que sim. Sem nenhuma conotação propriamente religiosa, os cientistas estão chegando a essa conclusão. Né? Pessoas que se reúnem num lugar e fazem orações na direção de alguém ou de um grupo até de pessoas, como eles têm feito, porque eles fazem através de grupos de controle, eles selecionam tipos de doentes com determinada enfermidade para quem são feitas as preces e um outro grupo para quem não se fazem as preces e medem a diferença depois de um certo tempo. Tudo isso tem mostrado que realmente aquilo que nós intuitivamente ou empiricamente já sabemos, que a prece atua à distância, estão sendo comprovados cientificamente. Muito bem. Então a questão agora é a seguinte: nós fazemos bem isso? Certamente. Porque o que mais importa para uma prece bem feita é o sentimento, é a vontade, é o querer fazer, é o envolvimento do pensamento com o sentimento. Mas o Palhano escreveu um livro muito interessante, já falamos, vou repetir para vocês. Nesses tempos de coronavírus, eu tive que rever essa questão. Eu falei, puxa vida, agora nós precisamos realmente aprender a fazer prece com mais eficácia. Vamos dar brevemente uma explicação da palavra eficácia. Nós podemos ser eficientes e não sermos eficazes. Uma pessoa pode fazer uma prece linda,
sem retoques, e ela, no entanto, não ser eficaz. A diferença entre eficiência e eficaz aqui é que eficiência é saber fazer, mas não necessariamente ter bons resultados. A eficácia é quando você tem bons resultados. E o Palhano, então, nesse livro, ele fala, embora a gente considere que a prece é um ato devocional, que não deveria ser tratado cientificamente, temos que reconhecer, a doutrina espírita tem tríplice aspecto. É ciência, filosofia e religião. A mediunidade é profundamente estudada do ponto de vista científico, do ponto de vista religioso e filosófico. Por que a oração também não seria? Então, volto a dizer, esse livro ele vai dizer que para nós conseguirmos fazer uma prece com eficiência, ou melhor dizendo, com eficácia, nós precisamos aprender a colocar em ação aquilo que Jesus chamou de vigilância e oração. Então, o Palhano vai dizer para a gente de uma maneira muito interessante. Às vezes a gente fala assim, que Jesus falou que nós devemos orar e vigiar. Ele diz não. Jesus não falou que é para nós orarmos e vigiar. Orar e vigiar. Ele fala vigiar e orar. Ou seja, para fazermos uma prece bem feita, nós primeiro precisamos vigiar para depois orar. Vigiar o quê? Vigiar a quem? Vigiar a nós mesmos e vigiar o que se passa na nossa mente. Porque a prece é um ato, né, onde nós conjugamos principalmente a força do pensamento. Então, nós precisamos aprender a fazer uma prece com mais eficiência, na medida em que a gente consiga aquietar a mente. Então, Palhano vai, nesse livro, explicar para nós como isso é importante. Vamos dar um exemplo que fica muito simples. Imagina que você queira fazer uma prece por alguém, mas você está muito preocupado com a sua saúde. Ou aconteceu algo desagradável na sua família e você está muito atormentado. Ou você está muito preocupado com um aspecto financeiro que está te deixando sem dormir. Se você está tomado por esse estado de alma, esse estado mental, se quando você senta para orar em favor de alguém, você não consegue. A sua mente está turbilhonada, ela fica com aqueles pensamentos indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Você não consegue uma coisa fundamental para que a prece tenha qualidade, que é a capacidade de concentrar o pensamento. Então o Palhano diz, você pode até fazer a prece nesse momento, mas talvez mais para pedir a Deus que te ajude a acalmar a mente, para que a partir daí você consiga fazer uma prece com alguma qualidade. Porque se você faz uma prece com a mente muito tumultuada, cheia de preocupações e coisas do tipo, a sua prece não vai passar nem do teto. Então, para fazer a prece com qualidade, nós primeiro precisamos acalmar a nossa mente, ganhar um estado de quietude. Então ele ensina para a gente fazer isso, porque não adianta falar, tá bom, concordo, mas como é que eu faço? Então ele diz o seguinte, que para a gente fazer essa prece com qualidade, nós precisamos aquietar a nossa mente, e para isso é necessário fazer um exercício de meditação. Aí você para, meu Deus do céu, vou ter que estudar aquelas técnicas lá do Oriente, dos budistas. Não, nada disso. Ele mostra que nós espíritas já temos a faca e o queijo na mão, desculpe a expressão vulgar. Nós já sabemos fazer a meditação. Como? De uma maneira muito simples, ele coloca lá. Como é que a gente pode fazer a vigilância, que no fundo é a meditação? Nós podemos fazer a meditação espírita. Palhano coloca isso nesse livro. Como fazer isso? Pegue um livro da sua preferência, um livro que toca seu sentimento. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Se é um jovem, possivelmente
ele vai se sentir mais inclinado a um livro de pensamentos, tipo O Poder do Otimismo. Um outro lá gostou do livro do Divaldo, Vida Feliz. Mas tem pessoas que já gostam de meditações sobre livros como Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Meus amigos, existem centenas de livros na bibliografia espírita de altíssima qualidade, de grande poder moral, de grande poder evangélico, que foram feitos pela psicografia de abençoados médiuns para nos ajudar a fazer bem essa meditação. Por quê? Porque os espíritos sabem que ela é de capital importância para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, nessa hora, o que você faz? Eu estou com a mente tumultuada. Eu precisava, meu filho está lá na Europa, ou não sei aonde. Gostaria de fazer uma prece por ele, até para me acalmar minhas próprias angústias. Estou preocupado. Sento aqui para fazer minha prece e fico com esses pensamentos rodando na minha mente. Como é que eu faço para acalmar a minha mente, para fazer essa prece de qualidade, já que Jesus disse que é preciso vigiar para depois orar? Então vem a sugestão simples. Pega esse livro, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que você gosta. Pega um desses outros livros, aquele que mais te toca. Mas o que fazer? É o que ele fala lá, você fazer breve leitura, não é uma leitura longa. Se você começa com a mente meio tumultuada, a querer fazer uma oração, né? Você quer fazer a primeira meditação, e você pega um texto muito longo, você se perde no meio dele. Então são breves leituras. Aí quando você faz a leitura, é provável que quando você está terminando o parágrafo, ou um pouquinho mais abaixo, a sua mente já não sabe mais nem o que... Você está num tumulto muito grande. Então aí é uma sugestão. Se a sua mente, mesmo tentando fazer isso, não está dando conta, aí você faz aquela prece, mesmo que seja aquela prece de pouca qualidade, mas faça um objetivo específico. Peça a Deus ou aos benfeitores que te ajudem nesse momento a acalmar a sua mente minimamente para fazer essa concentração. A partir daí você já cria uma possibilidade maior, vai fazer essa leitura. Faz essa leitura e depois vai fazer breves reflexões. Isso é o Palhano lá no livro recomendando. A meditação espírita. Breve leitura e breves reflexões. Nesse momento, a gente vai vendo o quanto a mente da gente está tumultuada, mas a gente está fazendo um esforço. E nesse esforço que a gente está fazendo, a gente começa automaticamente a atrair os benfeitores espirituais em nosso benefício. Quem primeiro estará nos ajudando nesse momento é o nosso anjo da guarda, que muitas vezes está ali aflito até, não sei se seria a palavra certa dizer que ele está aflito, mas ele quer nos ajudar, está tentando de diversas maneiras nos envolver numa outra atmosfera e não está conseguindo. Quando nós abrimos essa possibilidade, essa janela, ele é o primeiro que comparece ali para nos ajudar. Então nós vamos fazer aquela leitura, talvez vamos ter que voltar porque não entendemos, vamos de novo, mas de repente alguma palavra-chave, alguma coisa ali nos chama atenção e a gente começa a fazer uma reflexão. O pensamento às vezes vai lá não sei aonde, volta, a gente não briga com ele, traz o pensamento de volta. De tal maneira que provavelmente depois de uns 10 minutinhos ali, não precisa mais que isso. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada pessoa, de cada situação. Você sente que a sua mente agora já está mais acalmada. Na medida que a mente acalmou, aí nós fizemos essa quietude mental. Segundo Palhano, nessa hora, a nossa frequência vibratória sobe. Nós saímos daquela frequência baixa que nos situa no meio do pessimismo, das dificuldades, uma série de pensamentos negativos,
e nós elevamos o nosso pensamento. Ao elevar o nosso pensamento, nós entramos na faixa mais alta de sintonia com os benfeitores. A partir daí, a nossa prece ganha um outro nível de possibilidades. É isso que Palhano fala. E é isso que nós estamos sendo agora convidados a fazer. Nós estamos mais recolhidos agora dentro de casa, alguns sem poder sair, principalmente nós que estamos naquela faixa de risco maior, mas as demandas continuam. Mais do que nunca as pessoas estão pedindo ajuda. Não precisa ser pessoa de fora, é pessoa da própria família. Alguns se desequilibrando, ou entrando em desespero ou pessimismo, umas tantas coisas que vêm à tona nessas situações, e nós podemos efetivamente trabalhar de uma maneira mais efetiva, mais eficaz naquilo que a gente chama de irradiação mental. Então, vamos voltar. Se nós quisermos fazer uma boa irradiação mental, nós precisamos primeiro acalmar a nossa mente. A partir daí, nós ganhamos possibilidade de entrar na sintonia com os benfeitores espirituais, que, em nome de Deus, vão nos ajudar a fazer uma boa irradiação. O que é necessário, então, para fazer essa boa irradiação depois dessa parte de preparação? Nós precisamos ter a capacidade, e é exatamente por isso que a gente buscou a quietude, de concentrar o nosso pensamento. A energia que nós vamos mandar na direção de alguém, primeiro nós precisamos saber para onde que nós queremos que ela vá. Precisamos ter foco. Pode parecer muito técnico, mas, gente, isso é Kardec falando lá. É só ler Kardec na Gênese, ler Kardec na Revista Espírita, e vocês vão ver que o Palhano simplesmente está trabalhando algo que já foi trabalhado pelo próprio Kardec. Ele está só tentando operacionalizar mais para nós a questão. Então, nós precisamos saber que se queremos fazer uma boa irradiação mental, nós precisamos primeiro saber para onde, qual é o foco. Nós queremos dirigir a nossa irradiação mental para quem? Precisamos definir claramente qual é o foco. Precisamos concentrar a nossa mente nesse foco. Para isso, precisamos aquietar a nossa mente, como falamos. Mas vamos falar um pouquinho mais do poder da concentração. Eu vou dar um exemplo bem simples, que é do meu jeito, eu gosto de fazer assim, para que a gente entenda. Qual é o poder da concentração mental? Vamos pegar um exemplo simples. Você pega uma folha A4, essa folha em branco que nós usamos nas nossas impressoras, pega uma folha dessa, num domingo, ou qualquer dia da semana, não importa, mas um dia de sol, um dia que tem um sol mesmo daqueles de rachar, como se diz assim, pegue esse papel logo cedo, coloque num terraço, num lugar onde ele vai pegar a incidência do sol, da hora que ele nasce até a hora que ele se põe. Deixa esse papel lá. No final do dia, à noite, talvez, vai lá, pega esse papel e dá uma olhada nele. Você vai ver que ele está praticamente o mesmo daquele papel que você colocou pela manhã. Se você levar o microscópio, não, você vai ver uma razoável diferença. Mas a olho nu, provavelmente você não perceba grandes mudanças, por causa de ser um dia só. Agora, o que aconteceria se você, mais ou menos lá pelas 10, 11 horas, uma hora assim, mais de sol a pino, mas poderia ser também fora desse horário, o que aconteceria se você pegasse uma lente dessas de miopia, das pessoas que usam óculos, né, de miopia, uma lente com muitos graus de miopia, o que aconteceria se você chegasse com essa lente, o papel, mais ou menos uns 15 centímetros, um pouco mais acima, e deixasse que o sol ali fizesse o seu efeito? O que aconteceria? Você vai observar que os raios que estão difusos, os raios, mesmo os raios que estão ali naquele ambiente, eles estão difusos
eles passam por um filtro, que é essa lente, e saem do outro lado altamente concentrados. Formam um feixe. E o que esse feixe faz nesse papel em questão de minuto ou segundos? Você sabe a resposta. O papel queima. Perceba do que nós estamos falando, então. Nós estamos falando que você tem uma energia que ela, de forma difusa, ela não tem esse efeito. Mas se ela for concentrada, ela tem um alto poder. Ela cria um feixe. Kardec diz o seguinte, isso está lá na Revista Espírita. Se você se reunir num grupo de, vamos supor, 10, 15, 20 pessoas, cada um rezando, fazendo a sua oração na direção que acha melhor, são 10 ou 15 raios que saem cada um numa direção. Tem valor? Tem. Mas é indiferente se você estivesse ali junto com aquelas pessoas ou longe dali. São raios individuais. Agora, se você junta um grupo de 10, 15 pessoas, alguém faz uma prece, precedida desses cuidados que nós falamos, onde nós vamos buscar primeiro acalmar a nossa mente, tanto quanto seja possível, ninguém vai fazer mágica, mas isso tudo é treinamento também. Se alguém conduz esse trabalho, fazendo com que todos nós busquemos primeiro abstrair do exterior, acalmar a mente, colocar a nossa mente com foco, e todos nós, pela prece que o indivíduo faz, conseguimos ir na mesma direção. Isso agora é um feixe, segundo Kardec. Aquele mesmo feixe que nós exemplificamos através da lente de miopia. Acho que já estou até abusando da inteligência de vocês já entenderam. O Espiritismo, ele tem essas características. Ele traz a verdade que Jesus nos trouxe, mas nos traz também a parte científica, para que a gente possa definitivamente entender as coisas e não duvidar mais. Nós temos forças psíquicas dentro de nós que são capazes de fazer o que nós não podemos imaginar. Eu estou falando aqui agora, nesse momento, para vocês, e vocês estão me ouvindo porque eu me propus a sentar aqui para fazer. Então, isso é força do pensamento. Vocês estão me ouvindo aí com essa paciência que vocês estão, porque vocês querem. Mas basta vocês não quererem mais, vocês não vão mais estar nessa influência ou nessa sintonia, vocês vão estar em outra. Tudo é comandado pelo pensamento. Essa máquina fantástica que eu estou usando aqui para falar com vocês, ela é fruto do pensamento de quantos? Essa tecnologia toda que nós estamos utilizando aqui. Essa cadeira onde você está sentada ou sentado, ela obedece a uma tecnologia que é a soma de quantos pensamentos? Tudo que nos rodeia é fruto do pensamento. O que não é pensamento do homem é pensamento de Deus. Aliás, vocês já observaram uma coisa interessante? O coronavírus está fazendo umas mudanças incríveis com a gente. Está fazendo a gente prestar atenção em coisas que nós tínhamos ao nosso lado que a gente não dava a menor importância. Nós estamos tendo tempo agora de ir para uma janela pela manhã e apreciar melhor o sol. Apreciar talvez uma chuva. Olhar com mais atenção os vegetais e, curiosamente, fazer algumas ilações e talvez escapasse da gente. Engraçado, esse coronavírus só atinge os humanos. A natureza está exuberante. Os animais estão aí, numa tranquilidade. Segundo alguns relatos, nunca se ouviu o canto de pássaros como agora. Só quem está sendo convidado a uma reflexão, a uma entrada para dentro de si, somos nós. Prestar atenção em coisas que sempre estiveram ao nosso lado e que a gente nunca se deu muita conta. Então,
Nós estamos sendo convidados nesse momento a pensar um pouco mais nessas coisas espirituais. Reunião de desobsessão, nós temos casos dramáticos de desobsessão. E a gente, numa hora para outra, não pode fazer a reunião mais, não podemos conversar com aqueles irmãos nossos, fazer aquela dinâmica da desobsessão que vocês já conhecem de alguma forma. E a gente não pode fazer nada. Será que não podemos? Então veja o que aconteceu em tempos de coronavírus. Estamos descobrindo aí ferramentas que a gente estava aí à nossa disposição, a gente não sabia. O Zoom é uma delas. Podemos fazer agora reuniões que a gente não imaginava que eram possíveis. Podemos fazer com essas reuniões o campo psíquico que o Palhano falou lá em 1998. Podemos fazer alguma coisa. E é interessante, depois que acabar essa crise, as nossas casas vão ter uma outra dinâmica. Nós estamos sendo praticamente obrigados a aprender a lidar com situações que nós estávamos acomodadamente deixando para depois. As coisas não são tão negativas como a gente pensa. A dor, ela vem sempre para nos ajudar, para mexer, para nos tirar da zona de conforto, fazer com que a gente reaja. Veja, o meu caso. Eu estou acostumado a fazer palestras em algumas casas, eles gravam, disponibilizam aí no YouTube. Uma casa liga para mim e diz o seguinte: você precisa fazer uma palestra, mas agora vai ter que ser aí, ó, pelo Instagram. Ih, eu não sei mexer com esse negócio. Não sabe, mas se vira. Resultado, estou aqui, aprendendo a lidar com essa ferramenta. Provavelmente, depois que não precisar mais, que a gente puder voltar na mesma dinâmica de antes, a gente vai continuar fazendo isso com mais possibilidades. E vocês também. Olha que coisa bonita. Quantas reuniões vão ser mais dinâmicas depois disso em nossas casas? Não vão mais pedir deslocamentos? Vamos usar o Zoom. Claro que algumas serão presenciais, inevitavelmente e necessariamente, mas não todas. E, enfim, não tem nada negativo. Isso tudo está vindo aí para a gente fazer revisões. Né? Muito bem. Então, a questão da concentração, espero que tenha ficado claro. Quer dizer, se eu quero, eu preciso, eu tenho um parente que está lá acamado, e eu queria estar lá junto com ele para aplicar um passe, mas não posso. Ah, meu Deus. Mas eu posso conversar com ele. Está ótimo. Mas é possível fazer mais alguma coisa? Então eu vou ler aqui um pedacinho para vocês verem que é possível aplicar passe à distância. Como? Passe à distância? Então eu vou ficar daqui assim, com a mão, para um cara lá, sei lá, 500 quilômetros daqui. Não, não é isso. Mas é possível aplicar passe à distância. Agora vejam lá. Vocês certamente conhecem esse livro. O meu é capa antiga, Nos Domínios da Mediunidade. Né? Eu vou pegar aqui do capítulo 17, no finalzinho, depois vocês podem conferir, capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no final do capítulo, quando o André Luiz, fazendo comentários, o capítulo 17, depois eu peço a vocês que também deem uma olhada, que eu gosto muito do capítulo 19, do Missionários da Luz, que fala do passe. Mas esse também é excelente. Serviço, aliás, todas as informações são ótimas, mas esse serviço de passe é muito elucidativo. No final aqui do capítulo, André Luiz fala assim: a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O que ele quer dizer? Que se você conseguir, com a sua oração fervorosa, ativa, você conseguir atuar sobre a mente de alguém à distância,
levando para essa pessoa, através da onda mental, que ela viaja muito acima da velocidade da luz. Tudo é instantâneo em termos de terra. Instantâneo. Nós estamos falando de coisas instantâneas. Se você, nesse momento, você joga seu pensamento na direção de alguém, mesmo que ela não saiba como foram as experiências dos americanos, mas são vibrações de amor, de harmonia, de saúde, de otimismo, de tudo que é positivo, essa pessoa, de alguma maneira, porque isso é bom, ela tem lá suas orações que ela faz do seu modo, no desespero, ela cria as possibilidades desse pensamento entrar em sua mente, porque eles são bons. Na medida que ela atua na sua mente, que ela se deixa penetrar por um pouco de confiança, de fé, de otimismo, de algo positivo, ela dá mensagens positivas para as células orgânicas. É isso que ele está falando aqui. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem. Que vidas microscópicas são essas? As células. As células obedecem à nossa mente. Se você dá comandos diários para sua mente, a vida não vale nada, vamos desistir, o que as células vão responder? Como? De que maneira? Agora, se você acorda cheio de propósito, cheio de vontade, projetos, vontade de viver, vontade de fazer, o que você está dizendo para sua mente? Ou melhor, para suas células? É isso que ele está falando. A oração, ainda que seja feita individualmente, sem propósito de ajudar outras pessoas, ela pode fazer essa higienização. Mas vamos lá. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Você pode reconstruir, pode recompor. Células doentes podem reagir de outra forma. Isso é comprovado cientificamente. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo. Com o respeito e a confiança que o valorizam. Você precisa ter uns predicados no passe. Ele está falando do passe. E aí ele faz uma pergunta. E por acaso, ele pode ser dispensado à distância? Olha que pergunta. Nós podemos fazer passe à distância? O que o benfeitor espiritual respondeu para o André Luiz? Sim, é possível. Desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Portanto, não fica muito fácil aplicar um passe à distância numa pessoa que nem sabe que está sendo objeto da nossa ação. Ela vai ser objeto das nossas orações. É um outro tipo de radiação. Poderosa também, importante, tanto estão sendo comprovadas cientificamente. Mas você pode, se combinado com uma pessoa à distância, você dizer, olha, hoje, às 8 horas da noite, por favor, recolha-se lá no seu quarto, num lugar mais calmo, faça uma leitura, fique aí que nós daqui vamos orar por você. Só a oração já vai ter muito efeito, mas você poderá, segundo André Luiz, uma vez que há essa sintonia, essa possibilidade de sintonia, você pode aplicar o passe à distância. Vamos repetir. E pode, por acaso, ser dispensado à distância, o passe pode ser dispensado, aplicado à distância? Sim, desde que haja sintonia. O que é sintonia? É quando há uma combinação. Você fecha a frequência. São frequências idênticas. A radiofonia, a televisão nos permitiram entender isso hoje com extrema facilidade. Se você coloca um programa de rádio, por exemplo, no ar, quem entrar na mesma frequência vai captar aquela informação que você está falando. Se você pega seu celular, então, você também sabe disso. Se você discar para alguém, se você trocar um número apenas daquela série, você não fala mais com ela, porque não está mais na mesma frequência. Mas se você fechar a frequência, vocês vão se comunicar. Então, desde que haja sintonia entre aquele que o administra
quer dizer, quem aplica o passe e aquele que o recebe. Agora vejam o complemento interessante. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização. E a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Veja que fantástico, gente. Então, meus amigos, era isso. A gente queria trazer, assim, de uma maneira breve para vocês, né, essas ideias. Nós estamos em casa, não estamos aprisionados. A nossa mente está livre, está solta para muitas possibilidades. É só querer. E nós espíritas, mesmo em casa, podemos ser úteis. Então, a irradiação em tempo de coronavírus se mostrou uma realidade. Nós vamos aprender a fazer irradiação, viu, Graça? Você está me olhando aí, a Graça está aqui sentada do lado, ela é muito carinhosa comigo. Nós vamos aprender a fazer a irradiação como nunca fizemos antes, porque não tínhamos tanto motivo para fazer. Então agora nós estamos indo lá pegar o livro do Palhano, estamos indo lá pegar Kardec. Espera lá, o que diz sobre isso? Será que a gente pode fazer melhor? Por que não pode fazer melhor, gente? O que a gente não pode fazer melhor? Por que nós temos que fazer sempre do mesmo jeito? Por que não podemos fazer melhor? Então é isso, tá, gente? E para fechar, então, sem fechar, porque o assunto é bonito, é grande, vamos só lembrar de Jesus, que é a nossa referência. Tudo que nós estudamos na doutrina espírita, Jesus já falou, e mais que falar, ele exemplificou. O espiritismo é cristianismo redivivo. Ele revive os ensinamentos de Jesus em toda a sua extensão. Nessa área específica, Jesus nos ensinou a vigilância e a oração. Mas na área do passe, olha quanto Jesus nos ensinou. Nós aprendemos a imposição das mãos com quem, afinal de contas? Jesus ensinou aos apóstolos a imposição das mãos. Sem nenhuma técnica, sem muita preocupação. Mas ele falou da imposição das mãos. E a cura à distância? Jesus fez curas à distância? Vou lembrar só de uma delas para a gente encerrar por hoje. Vocês lembram da história de um centurião chamado... Bem, se bem o nome dele eu não... talvez aqui me escape. Mas é um centurião romano. Ele tinha um servo, olha que coisa interessante, um servo. Um centurião romano significa um homem com um relativo poder, tinha 100 homens sob seu comando. E um romano em terra conquistada tinha um poder imenso, qualquer um deles, imagina um centurião. E ele se preocupa com a saúde de um servo, mostrando que era um homem diferente. E manda emissários à procura de Jesus, para pedir a ele que promovesse, se possível, a cura do seu servo. E ele então faz daquela, quando Jesus se aproxima da casa, e ele não permite que Jesus chegue, porque ele diz uma frase que ficou muito conhecida, dizendo que ele não era digno de que Jesus entrasse em sua casa, mas que dissesse uma única palavra e o servo dele seria curado. E Jesus falou, nunca vi tanta fé. Como um homem romano com tanta fé? E o servo foi curado, à distância. Então, por que duvidar? Meus amigos, que Deus nos abençoe.